estou acostumado a receber calorosas saudações sempre que venho aqui a Vila Real, mas não era preciso tanto calor, mas ainda bem que aqui estamos todos, mesmo com este calor. Uma forte saudação a todos os presentes. Uma saudação extensiva aos trabalhadores e ao povo deste concelho, deste distrito de Vila Real e a todos os connosco que estão neste projeto democrático unitário que é a CDU. Permitam-me que faça uma saudação especial a todos os candidatos da CDU hoje aqui apresentados, aos quais desejamos, e a todo o coletivo de candidatos e ativistas da CDU, um bom trabalho e êxito nesta importantíssima batalha eleitoral para as autarquias locais. Temos razões para encarar com confiança esta importante batalha eleitoral de 26 de setembro próximo. Temos provas dadas de trabalho e dedicação ao serviço das populações, lá onde temos eleitos que se destacam pelo empenhamento posto na procura de soluções para os problemas da sua terra, do seu concelho, da sua região e pela sua permanente ligação às comunidades que os elegeram. Sim, provamos lá, onde somos eleitos, sermos aquela voz indispensável na defesa dos interesses das populações, a voz que deu corpo a causas e aspirações locais e regionais. Temos razões para ter confiança porque temos também candidatos determinados em prosseguir esse combate pelas suas terras. E temos igualmente um projeto que nos distingue. O reconhecido projeto da CDU assente no trabalho, na honestidade e na competência. Um projeto que não deixa dúvidas quanto ao sentido e rumo da nossa intervenção na defesa das populações. Um projeto e uma força que assume a luta pela participação como fator essencial da gestão democrática, assegurando o envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções de política autárquica, que se bate pelo direito a serviços públicos de qualidade, pelo direito à educação e à cultura, pelo direito à saúde, pela preservação do ambiente e do património natural, pelo direito aos transportes, agindo e dinamizando a luta, mas também propondo e avançando soluções. Um projeto que promove uma gestão do território que, garantindo o desenvolvimento equilibrado, salvaguarda a defesa do interesse público, que fomenta uma política local visando assegurar a valorização desportiva das populações. Um projeto que assume a defesa do caráter público da prestação dos serviços básicos e essenciais pela autarquia, desde logo pela recusa da estratégia e da apropriação privada desses serviços, nomeadamente da gestão da água. A CDU é, sem dúvida, a grande força de esquerda no poder local, com um projeto norteado por critérios de interesse público. Uma força que, como nenhuma outra, assume a defesa do poder local democrático. Um poder local que tem ainda por cumprir no seu edifício constitucional a criação de regiões administrativas sucessivamente adiada pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando ao país o instrumento capaz de contribuir não só para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento de potencialidades e recursos naturais, para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações. Um poder local empobrecido por excessivos desrespeito da sua autonomia e, em particular, pela liquidação de mais de 1 milhar de freguesias. O chamado processo de democratização das CCDRs, que uniu PS e PSD, não é mais do que uma manobra para eludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo a perpetuação de políticas centralistas e de comando sobre decisões e processos que reclamam uma participação efetivamente descentralizada. O PS veio recentemente a renovar a sua devoção à regionalização, mas trata-se, mais uma vez, de uma solução para adiar. Na verdade, o PS continua nesta, como noutras matérias, a fazer que anda, mas não anda. Aliás, se há regiões administrativas, é porque há mais de 40 anos o PS, se não há regiões administrativas,
é porque há mais de 40 anos o PS se alia a PSD e CDS para o impedir e assim parecer continuar. O país não precisa de mais adiamentos da regionalização. O país precisa, sem hesitações, de concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento do país, capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região, combater as assimetrias, injustiças e desigualdades. Tal como precisa de outra política para atenuar e inverter essas fortes assimetrias e desigualdades regionais e sociais que estão bem expressas no vasto território transmontano e doriense. Todos temos a consciência dos graves problemas que se foram acumulando em resultado de décadas de política de direita, dos governos PS, PSD e CDS, e que agora se agravaram pelos impactos da epidemia e pelo aproveitamento que dela têm tirado os grandes senhores do dinheiro. Problemas que se traduzem em preocupantes déficits estruturais, nomeadamente no domínio produtivo, mas também noutros domínios, como no demográfico, que marcam os territórios desta região, onde pesam graves problemas de desertificação económica e social, o envelhecimento e o declínio populacional. São muitos os programas que sucessivamente são anunciados e até, em alguns casos, desenvolvidos, mas que pecam sempre pela falta de efetivas políticas que puxem pelas potencialidades existentes. E os que agora estão em curso seguem o mesmo caminho de inoperância para conter e reverter a regressão económica, social e demográfica. Uma situação agravada por baixas taxas de execução desses planos e programas, como é o caso, por exemplo, dos planos operacionais regionais ou do tão propagandeado programa Trabalhar no Interior, com 2 centenas de empregos criados em todo o país interior. Sublinhamos repetidamente que sem a ocupação do território não há desenvolvimento e isso exige políticas e medidas dirigidas principalmente à revitalização das suas economias debilitadas. Exige seguramente outra política agrícola, outra visão para reindustrializar o país e as redes de distribuição comercial. Exige o aproveitamento e a mobilização de potencialidades e a gestão adequada de recursos naturais agropecuários, florestais, sinergéticos, minerais, hídricos, energéticos e turísticos. Exige criar emprego estável, bem remunerado e com direitos, e isso só com outras políticas económicas viradas para a atividade produtiva. Exige orçamentos do Estado apoiadas nos fundos comunitários com forte discriminação positiva destes territórios. Exige o acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança social, da justiça e outras funções públicas. Bem podem repetir ideias e programas, mas o que é facto é que as populações e agentes económicos das regiões do interior tardam em ver resolvidos os seus reais problemas. Camaradas e amigos, aspecto central para a defesa de um desenvolvimento harmonioso do interior do país é a defesa da agricultura e particularmente da agricultura familiar. Como temos vindo a assinalar nos últimos anos, há uma batalha de grande fôlego que o nosso país tem de vencer, a batalha da produção. Um dos persistentes e mais profundos déficits que padecemos é exatamente o déficit produtivo, deixando o país dependente do exterior e à mercê de fatores que de todos não controlamos, desde logo dos interesses dos nossos fornecedores. Sim, camaradas e amigos, um país que não produz está condenado no seu futuro. Para esse déficit, muito contribui a balança agroalimentar, que continua acima de 3.000 milhões de euros negativos, ainda que estejamos num distrito com imensas potencialidades para a produção agrícola e pecuária. Um distrito com uma produção agrícola de grande qualidade, que tem carnes de excelência e que poderia produzir ainda mais. Aos elevados custos de produção, de que os combustíveis são o mais significativo exemplo para engordar os grupos económicos do setor e ao esmagamento dos preços pagos pela grande distribuição, somaram-se nos últimos anos intempéries e catástrofes sucessivas,
com os grandes incêndios à cabeça, com a presença destruidora de animais selvagens, ou com intensos granizos que nos últimos meses infligiram sérios prejuízos em grande parte das culturas. Assim se explica que ano após ano milhares de explorações desapareçam, como revelam os últimos censos agrícolas que nos dizem que foram encerrados mais de 15.000. Uma situação a que o Governo responde assobiando para o lado, falando dos seguros, quando sistematicamente se opõe à proposta do PCP de criação de um seguro público para todos os beneficiários da PAC e não respondendo com benefícios concretos do Estatuto da Agricultura Familiar, cuja concretização não sai do papel. Veremos agora quanto tempo demora a executar a lei da Assembleia da República proposta pelo PCP, que prevê um desconto de eletricidade verde de 20% da fatura para explorações até 50 hectares e 80 cabeças normais e de 10% para as restantes explorações e para as cooperativas e organizações de produtores. Um quadro que aqui se agrava com o arrastar da situação da Casa do Douro, que não foi devolvida nestes 2 anos aos seus legítimos proprietários, os vitivinicultores dourienses, num inaceitável veto de gaveta por parte deste Governo a uma lei da República que obrigava a que as eleições estivessem já realizadas. Estamos numa região onde mais de 20.000 pequenos viticultores produzem um dos melhores vinhos do mundo, mas que continua a ser um dos mais pobres da União Europeia. Isto porque o resultado do esforço e do suor desses produtores, que transformaram escarpas em socalcos e vinhedos, é apropriado pelas grandes casas exportadoras de Gaia. Sim, nesta região demarcada, que a intervenção secular do homem tornou património da humanidade, a produção vitivinícola tem um desequilíbrio profundo entre a produção e o comércio que foi regulado nas últimas décadas, regulação a que a Casa do Douro era parte integrante. Depois de terem roubado o cadastro à Casa do Douro, de a esvaziarem de poderes e funções, de terem dilapidado o seu património, extinguiram-no, entregando o que restava do património aos representantes do grande agronegócio. Nestas novas circunstâncias, é fundamental que o Governo se decida. Ou assume a defesa da pequena e média viticultura e devolve a Casa do Douro aos seus legítimos proprietários, ou se posiciona objetivamente do lado dos interesses dos grandes e das casas exportadoras. Aqui não se pode ficar em cima do muro, tem que fazer uma opção. A decisão do Tribunal Constitucional, hoje conhecida, independentemente de precisar de uma leitura mais aprofundada, não altera a justeza da decisão tomada há já 2 anos, antes a reforça. Diz o Tribunal Constitucional que em mais nenhuma região há uma figura deste género, pois em nenhuma outra região os produtores dependem de estar inscritos para produzirem um determinado tipo de vinho e para saberem antes de cada vindima que quantidade podem produzir neste ano. A produção de vinho generoso do Douro, ou vinho do Porto, como é conhecido, implica uma inscrição obrigatória. É preciso uma Casa do Douro que assuma essa inscrição que lhes foi roubada com o cadastro. Diz o Tribunal Constitucional que é desnecessária. Só se pode dizer tal coisa por desconhecimento absoluto da especificidade da região demarcada do Douro, reconhecida e assumida há séculos por todos os regimes políticos que figuraram em Portugal, monarquias absoluta e liberal, Primeira República, ditadura e também o 25 de Abril. Em quase 50 anos de Constituição de Abril, nunca tal foi questionado. Pelo contrário, é absolutamente indispensável, como se vê, pelos desequilíbrios que aqui se encontram, que levaram a que desde sempre há séculos a esta parte tivesse uma regulação especial. Pela nossa parte, independentemente do acórdão do Tribunal Constitucional,
Não desistimos desta luta e apresentaremos propostas que obviem às questões agora levantadas pelo Tribunal Constitucional. O povo de Trás-os-Montes agradecerá este esforço e estará na luta por esse objetivo. Camaradas e amigos, as próximas eleições autárquicas constituem uma batalha política de grande importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos no plano nacional para melhor defender os interesses dos trabalhadores e do país. No período em que pesam agravados problemas económicos e sociais, como o desemprego, o retrocesso nas condições de vida de milhares de portugueses, o avolumar dos problemas dos pequenos e médios empresários, a precariedade no trabalho e a pobreza, mais importante e decisiva é a presença e intervenção da CDU para afirmar direitos, para responder aos problemas que as populações enfrentam. Os trabalhadores e o povo foram, no último ano, sujeitos a uma epidemia que teve consequências diretas, profundamente negativas no plano da saúde e da vida, a que se associou um aproveitamento por parte do capital e daqueles que o servem para agravar a exploração, pôr em causa direitos laborais, políticos e sociais. Assistimos ao aumento das práticas e pressões visando a desvalorização do trabalho, dos salários, ao aumento da chantagem sobre os trabalhadores com ameaça de despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os seus salários, as suas carreiras, os seus direitos são desvalorizados e a precariedade se eterniza. Em contraste, aqueles que mais têm viram a sua riqueza crescer. Talvez não seja por acaso que no último ano também se viu crescer o número de multimilionários. É tão difícil o nome, camaradas, tem tantos zeros que até me engano. Multimilionário em Portugal. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores que enfrentam grandes dificuldades e mesmo a falência, bem como as limitações diversas que perduram sobre a realização de inúmeras atividades económicas, sociais, culturais e desportivas. Também na área da saúde, a resposta falta com a determinação e amplitude que se impunha para garantir a saúde das populações e de levar de vencida o combate à Covid-19. Como há meses temos insistido, a solução mais sólida e mais eficaz do combate à epidemia é a vacinação rápida de todos. Na última semana, a duplicação do número de doses inoculadas mostrou que temos razão, apesar de ainda estarmos longe do que é possível e necessário fazer. Uma possibilidade que depende de dois fatores decisivos: adquirir as vacinas em falta, diversificando a compra de vacinas já referenciadas pela Organização Mundial de Saúde, e contratar os profissionais necessários para assegurar o funcionamento dos centros de vacinação, particularmente enfermeiros. A solução não é insistir com medidas restritivas, algumas delas a roçarem o absurdo, com que procuram transferir para a responsabilidade individual a ineficácia dessas medidas. O que o país precisa é dinamizar as atividades económicas, cultural e desportivamente, garantidas as condições de segurança, nomeadamente a vacinação rápida de todos, a testagem para a definição de critérios rigorosos e o rastreio de novos casos e de contactos feitos por estes. Portugal pode ir mais longe nos apoios sociais e ao conjunto de setores afetados, tal como no apoio ao investimento, visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. O PS teve toda a oportunidade para encetar uma política alternativa. Não o fez, porque são outros os seus compromissos. O PCP tem apresentado soluções que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais e às desigualdades que persistem. Nada impedia ao Governo de encetar um outro caminho, não fosse a deliberada opção de não se desamarrar de compromissos que limitam, condicionam e negam mesmo as respostas que não podem ser adiadas. Não só não o faz, como mantém nas questões estruturantes uma convergência com o PSD
ao serviço dos interesses do grande capital. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação, no plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários, com a revogação das normas gravosas da legislação laboral, na resposta ao SNS e aos seus profissionais, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas que não deixe ninguém de fora, os que mais anos têm descontos, na valorização da produção nacional e defesa dos setores produtivos, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores do povo e do país. É isso que o Governo tem de responder. O PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no seu compromisso com os trabalhadores e com o povo. O tempo é de política alternativa patriótica de esquerda que o PCP propõe e protagoniza. Caros camaradas e amigos, mais força da CDU em setembro próximo significará mais intervenção no plano nacional e local para dar expressão à defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo. Mais força à CDU tornará mais próxima à concretização da política alternativa, patriótica e de esquerda que Portugal precisa para assegurar o desenvolvimento soberano a que tem direitos. Espaço de democracia, na CDU convergem todos quantos aspiram e exigem uma real mudança de políticas, todos que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Camaradas e amigos, aqui há bons anos atrás, viemos aqui fazer uma iniciativa unitária com agricultores e quase no fim um agricultor pediu a palavra e dizia: sabe, nós lá na nossa terra, quando troveja, lembramos sempre de São Jerónimo, mas depois passa a trovoada e lá nos esquecemos de São Jerónimo e metemos o votinho na direita. Pois creio que reflete bem a expressão sincera daquele agricultor fustigado pela vida, pela dureza do seu trabalho, que sabe quem são os seus amigos, mas que depois, por razões até de preconceito, não dá o passo adiante. Há que dar o passo adiante, incentivá-los a isso, porque estão do lado certo, do lado da CDU, como força que está aqui para defender os interesses dos trabalhadores e do povo. Convençamo-lo, não é que deixemos os santos em paz, mas é preciso, cá na terra, procuremos dar mais força à CDU. Viva a CDU!